Bom dia a todos. Com grande honra que damos início à palestra magna Desafio da Regulamentação e Governança do Novo Modelo Tributário. Temos conosco uma das figuras centrais na concepção dessa reforma, que é considerada a mais importante dos últimos 50 anos, Bernardo Api, atual secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda e economista amplamente respeitado por sua atuação técnica e institucional nesse tema. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco nesse diálogo tão necessário. A reforma ela muda drasticamente a forma de construir o crédito tributário, agora no destino, né? Então, será um assunto muito importante para uma palestra, óbvio, uma palestra magna que nós teremos, uma palestra muito importante para que todos nós possamos entender como isso pode afetar as nossas vidas. Vou passar aqui a palavra para a Michele. Só agradecer e vamos estar acompanhando, essa é uma palestra posterior, né? E é uma honra novamente ouvi-lo. Bom dia a todos. Queria agradecer a Cefim o convite para participar desse seminário. Achei a interlocução extremamente importante. Falar um pouquinho aqui de desafios da gestão compartilhada e da regulamentação da reforma tributária. Eu vou seguir uma apresentação, vou passar mais rápido alguns temas, outros, focando um pouco mais na questão dos municípios. Quer dizer, bom, a reforma tributária, acho que praticamente todos aqui sabem, substitui 5 tributos atuais, PIS, COFINS, IPI, que são federais, ICMS, ISS, por um modelo que a gente chama de um IVA dual, 2 impostos sobre valor adicionado, o imposto sobre bens e serviços, de competência compartilhada entre Estados e municípios, e a contribuição sobre bens e serviços federal, além do imposto seletivo, que é um imposto de caráter regulatório, voltado à tributação de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. A reforma tributária, ela se iniciou com a aprovação da PEC 45, que virou emenda constitucional 132, e a partir daí tem 2 projetos de leis complementar que regulamentam a reforma. O primeiro era o PLP 68, que já foi aprovado, virou agora a Lei Complementar 214, que trata das normas gerais aplicáveis ao IBS, CBS, todas as questões setoriais estão aí. E o PLP 108, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal. A expectativa é que seja aprovado no Senado agora em agosto, e que, na verdade, trata de questões específicas da parte dos estados e municípios. Então, ele trata do comitê gestor, da governança, da estrutura do comitê gestor do IBS, ele trata do contencioso administrativo do IBS, ele trata da distribuição da receita para os estados e municípios e alguns outros temas, inclusive a lei complementar do ITCMD e traz algumas questões relativas ao ITBI e à contribuição de iluminação pública também. Tem um ponto importante que já foi colocado aqui, quer dizer, um dos conceitos da reforma tributária é um federalismo cooperativo. Acho que isso é importante. A ideia nós temos, obviamente, no caso do IBS, isso é absolutamente claro, porque a gestão vai ser compartilhada entre estados e municípios, mas como a legislação do IBS-CBS é basicamente a mesma, exceto por pequenos detalhes, na verdade, a própria aplicação da legislação do IBS e da CBS vai ter que ser feita de uma forma cooperativa entre a União e os estados e municípios através do comitê gestor. Agora, esse modelo de federalismo cooperativo já começou, ele já tem alguns exemplos. Foi colocado aqui o secretário Henrique, na mesa anterior, falou da experiência do PAT RTC quando foram elaborados os projetos de leis complementares do 68 e o 108. Esse foi um trabalho em que foi feito com a participação de representantes dos municípios, dos estados da União. Tinham 19 grupos de trabalho, mais uma comissão de sistematização e mais um grupo de apoio quantitativo, um grupo de apoio jurídico, mais de 300 pessoas, auditores trabalhando. E eu quero dizer aqui um ponto. Além de reconhecer a enorme qualidade do serviço de quem participou desse processo, o resultado desse trabalho foi impressionantemente positivo. Posso garantir para vocês que o fato de ter sido feitos projetos de leis complementares, tendo sido feitos conjuntamente por municípios, estados e União, fez com que o resultado fosse melhor
do que se a gente tivesse feito esses mesmos projetos de leis complementares num petit comitê, só com a participação de algumas poucas pessoas. Ou seja, é sim possível a gente ter um trabalho, um processo de federalismo cooperativo e construir conjuntamente um bom sistema tributário para o país. Acho que é importante a gente entender isso. Tem um desafio muito grande. Infelizmente, essa questão da eleição dos representantes municipais do Comitê Gestor vamos dizer assim, foi bastante ruim dentro desse processo que a gente está vivenciando, mas eu tenho muita confiança de que isso vai funcionar. Funcionou no Pátio RTC, acredito que está funcionando no pré-comitê gestor, e realmente tenho esperança que funcione no comitê gestor. Bom, o que é o IBS? O IBS são basicamente tributos com características de um bom imposto sobre valor adicionado, que são o quê? Não cumulatividade plena, ou seja, basicamente todos... É um sistema de não cumulativo, que nem o do ICMS, tudo que é vendido tem crédito, tem débito, tudo aquilo que é adquirido no processo produtivo dá crédito, com recuperação integral de crédito e rápida devolução dos créditos acumulados. Uma base ampla de incidência, esse é um ponto fundamental. Todos, na economia moderna, é absolutamente fundamental que um tributo sobre consumo tenha uma base ampla de incidência. Por quê? Porque cada vez é menos clara a fronteira entre o que é mercadoria, o que é serviço, o que é intangível, o que são intangíveis. Só para dar um exemplo, hoje a gente compra um automóvel, daqui a alguns anos a gente provavelmente vai estar pagando para usar um serviço de um automóvel sem motorista que vai pegar a gente em casa, deixar, vai pegar outra pessoa, vai pegar... Bom, e aí? Com quem vai pertencer essa receita? A quem? Hoje, quando você vende automóvel, incide ICMS. Aí vai dizer, não, aí vai ser uma prestação de serviço. Aí a pessoa falou, não, o cara falou, não, isso aqui é um aluguel, não é uma prestação de serviço. E hoje tem jurisprudência de que aluguel não incide nem ICMS nem ISS. Então vai pagar o quê, se não fosse a reforma tributária, esse novo... No novo sistema tributário, tudo na mesma base. Comprar o automóvel vai ter uma alíquota, vai ter uma tributação. Se eu alugar o automóvel, tem exatamente a mesma tributação. Se eu usar um serviço de uso do automóvel, vai ter a mesma tributação e a base é compartilhada. Pessoal, é importante a gente entender por que está sendo feita a reforma tributária. Porque o sistema tributário atual, como está no Brasil, ele não é compatível com a nova economia. Não é. Ele é um sistema desenhado nos anos 60, que, aliás, diga-se passagem, 6 meses depois que o Brasil implantou aqui o modelo na reforma tributária dos anos 60, 6 meses depois, a Europa chegou à conclusão de que era melhor ter uma base ampla com mercadorias e serviços e não separar mercadorias e serviços. Se a gente tivesse esperado 1 ano a mais para fazer a reforma tributária dos anos 60, talvez a gente não tivesse o sistema que a gente tem hoje no Brasil. É importante a gente entender isso, pessoal. O Brasil hoje é o último país do mundo, relevante, pelo menos que eu conheça, que separa a tributação de serviços de mercadoria na tributação do consumo. É o último. Não tem mais nenhum país relevante no mundo que faz isso, que faz essa separação. Um bom IVA é a tributação no destino. Tributação no destino que significa que operações entre jurisdições, pode ser entre países, estados ou municípios, o imposto pertence à jurisdição de destino e, obviamente, o ideal é que o sistema seja o mais simples possível, observado essas características básicas do IVA. O sistema atual foge completamente disso, a base de tributação está fragmentada, ICMS e ISS é o caso mais claro de todos, com essa zona cinzenta, do que não é nem ICMS nem ISS. A gente não tem tributação no destino, o ICMS é um sistema misto de cobrança origem-destino, o ISS, exceto poucos casos, é essencialmente origem, o que, aliás, leva a uma baita guerra fiscal, mesmo que não chamem de guerra fiscal, assim, não tem nenhuma... Vou dar um exemplo, assim, você pega serviço de streaming, toda a receita de serviço de streaming de um grande prestador de serviço de streaming no Brasil é a receita de um único município. É isso que acontece no Brasil, e óbvio, como a tributação é na origem, todo mundo dá alíquota mínima de 2% para poder atrair aquela empresa que poderia estar se instalando em outro município. E com a tributação no destino, não, o imposto pertence ao local onde ocorre o consumo. E não cumulatividade plena, embora a gente tenha tributos não cumulativos, como o ICMS e o PIS/COFINS não cumulativo, eles são cheios de falha, e isso, na verdade, acaba fazendo que você tenha uma série de tributos pagos ao longo da cadeia, fora o ISS, que é totalmente cumulativo, tributos que você paga ao longo da cadeia e que não são recuperados ao longo do processo de produção e comercialização. Bom,
O sistema também está estruturado para reduzir fraude e sonegação. Desse ponto de vista, acho que o mais importante é o modelo do split payment. Aqui é só um exemplo muito simples. Basicamente, pessoal, eu nem vou passar aqui, só vou falar a ideia do split payment. A ideia do split payment é basicamente cobrar o tributo na liquidação financeira da operação. Essa é a ideia. Isso vai ser feito no modelo em que a gente está trazendo para dentro do modelo de split payment a ideia da não cumulatividade. Então, por exemplo, um exemplo aqui, ultra simplificado o exemplo, um atacadista que vende algo por 100 mais 26 de IBS-CBS para um varejista, aí automaticamente, quando o varejista paga 126, vai 100 para o atacadista e 26 vai para o comitê gestor e para a receita, aí o varejista vende por 150 mais 39 de IBS-CBS, e aí, quando o consumidor final paga, iria 150 para o varejista, que é a parte líquida dele, e 39 para o comitê gestor e a receita. Mas como esse varejista já tem um crédito de 26, porque o débito já foi extinto, já foi pago, o dinheiro já entrou no caixa do governo, esses 26 são devolvidos para o varejista de uma forma quase em tempo muito rápido. A lei prevê até 3 dias úteis, mas a ideia é fazer isso, se possível, até antecipadamente, no que a gente chama de split superinteligente, ou em um prazo mais curto, no máximo um dia útil, para devolver esse recurso a mais que foi retido no processo do split payment. Qual a vantagem do split payment? O split payment vem junto com uma questão, uma característica importante, que é o crédito no novo modelo, ele depende do recolhimento prévio do tributo na operação anterior. Precisa da extinção do débito da operação anterior, que pode ser feito via a própria apropriação de créditos na etapa anterior, ou pelo pagamento, pelo fornecedor, ou pelo split payment. Com isto, a gente, na verdade, acaba com um problema enorme que a gente tem hoje, que não é um problema do ISS, mas é um problema enorme no ICMS e no PIS/COFINS, que é a nota fria, que é você ter crédito de uma nota que foi emitida. Antigamente o problema era a mercadoria sem nota, hoje o problema do Brasil é nota sem mercadoria, que gera um crédito que não foi pago. Nesse novo modelo só tem crédito se entrar dinheiro no caixa do comitê gestor ou da Receita Federal e, portanto, extingue isso. O split payment também reduz enormemente inadimplência e sonegação. Tá? Então, o efeito disso é um sistema muito mais eficiente. Isso não, pessoal, só dizer para vocês, isso não aumenta a arrecadação de vocês, isso reduz a alíquota dos contribuintes, porque o modelo é feito para manter a carga tributária como proporção do PIB. Então, quanto menor a sonegação, inadimplência, a fraude, menor vai ser a alíquota do novo tributo, mas isso é bom para o país como um todo, ou seja, beneficia o bom pagador e não beneficia e faz com que o mal pagador tenha que reduz o espaço para a sonegação e para a inadimplência. Bom, o modelo feito, ele tem, na verdade, o IBS vai ter 2 alíquotas, uma estadual, uma municipal. Então, existe uma alíquota de referência estadual e municipal que é fixada pelo Senado Federal, com base em cálculos feitos pelo Comitê Gestor e sancionados pelo TCU, e essa alíquota é adotada automaticamente, a municipal para todos os municípios, a estadual para todos os estados. Mas os estados e municípios têm autonomia de alterar a sua alíquota. Se quiserem, eles podem elevar ou reduzir a sua alíquota em relação a essa alíquota de referência. Ou seja, o default é adotar a alíquota de referência, mas os entes têm autonomia para fixar a sua alíquota e decidir quanto querem arrecadar. É um tributo sobre o consumo, pessoal, vamos ser bem claro. Quem paga a conta é o consumidor final. Essa é a característica de um IVA. O imposto que é pago no meio da cadeia é recuperado como crédito e, portanto, ele não é receita de fato. Neste modelo, portanto, se um estado ou um município, o município quiser aumentar a sua alíquota em 1%, pode aumentar. O preço provavelmente vai subir, exceto por questões de elasticidade de preço, da oferta e da demanda, vai subir 1%, e o consumidor vai decidir se está sendo bem gasto ou não. O consumidor é o eleitor, vai estar decidindo se está sendo bem gasto ou não aquele recurso. Se ele achar que está sendo bem gasto, reelege o prefeito. Se achar que está sendo mal gasto, não reelege o prefeito. É um sistema muito mais transparente do que o sistema atual, que ninguém sabe quem está pagando o tributo que foi pago ao longo da cadeia e não foi recuperado. Bom, o sistema prevê um sistema de cashback, devolução do imposto para as famílias de baixa renda. A regra geral é 20% do IBS-CBS. No caso da CBS, tem alguns casos que tem 100%.
E tem tratamentos especiais, regimes diferenciados, são regimes de alíquota reduzida, como educação, saúde, que a alíquota vai ser reduzida em 60%, ou seja, vai ser 40% da alíquota padrão. Alguns outros, e tem o caso de regimes específicos, alguns são de natureza técnica, como combustíveis, que vai ser uma tributação monofásica, serviços financeiros, operações com bens imóveis, outros são políticos, como por exemplo restaurante, hotel, vão ter uma alíquota reduzida em 40%, ou seja, vai ser 60% da alíquota padrão e não vão dar crédito para a frente. Bom, acho que aqui o ponto mais importante é o modelo de gestão compartilhada do IBS. Então, o IBS vai ser gerido pelos estados e municípios conjuntamente, através do comitê gestor do IBS, que tem algumas competências. E esse é um ponto importante a gente entender. O comitê gestor tem algumas competências exclusivas. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações, ou seja, compensação de débito e crédito é feito pelo comitê gestor. Inclusive, toda a receita que, na verdade, é crédito de uma empresa para frente, não é distribuída para os estados e municípios, ela permanece no comitê gestor. Por quê? Porque ela não pertence a nenhum estado ou município, ela pertence àquela empresa que adquiriu aquela mercadoria, aquele serviço. Por exemplo, um exportador, ele não tem débito, ele não tem como aproveitar aquele crédito, e esse exportador, quando pedir o seu ressarcimento, o recurso vai estar no comitê gestor para ser devolvido para ele. Agora, toda operação em que não gera crédito, que é a operação de venda para consumidor final ou para uma empresa do Simples, por exemplo, isso é receita do Estado do município. Aí, Michele, sua dúvida, eu não sou do Tesouro, não cuido de contabilidade pública, mas para mim não tenho dúvida nenhuma que é receita própria do município. Tá? Isso não é uma transferência, não é. É um recurso que é arrecadado através do comitê gestor, mas não é uma transferência, é uma receita do município que é arrecadada através do comitê gestor. Até porque o município tem autonomia para fixar alíquota. Se fosse transferência, o município não teria autonomia para gerir o valor daquele tributo que está sendo arrecadado, que pertence ao município. Então, a compensação de débitos e créditos é feita no comitê gestor, ele distribui a receita do IBS, por esse critério do destino. Ele tem a competência de uniformizar a interpretação da legislação do IBS, e o regulamento do IBS vai ser um regulamento editado pelo comitê gestor, e hospedar o contencioso administrativo. Do jeito que está no PLP 108, o contencioso administrativo vai ter câmaras estaduais de primeira e segunda instância, uma câmara de terceira instância no comitê gestor, mas o contencioso está vinculado ao comitê gestor. Inclusive a escolha dos julgadores, dos julgadores da administração pública, vai ser feita pelo comitê gestor. Agora, existem outras competências que são mantidas no nível dos municípios e dos estados. Então, e neste ponto de vista, a competência de fiscalizar e cobrar os tributos é dos municípios e dos estados. O comitê gestor tem a competência de coordenar essa atividade, mas não é uma competência exclusiva do comitê gestor. Ele não tem como impor o que deve ser feito, mas ele tem a competência de coordenar a atuação dos municípios, dos estados na fiscalização e na cobrança do IBS e da CBS. Bom, aqui já foi muito falado, quer dizer, a governança do comitê gestor vai ser compartilhada entre estados e municípios, 27 representantes dos estados, 27 dos municípios. Eu queria aqui deixar claro a minha opinião, quer dizer, eu sei que está tendo essa disputa entre os municípios, entre as entidades representativas dos municípios, na indicação dos representantes, mas havia sim implicitamente a noção de que 14 representantes seriam da CNM e 13 da FNP. Tá certo? Eu acho que isso para mim estava claro ao longo de todo o processo. Teve agora, nesse momento da eleição, a CNM falou, eu quero, na verdade, ter também participado da eleição em função da população, e que eu quero ter mais do que 14 representantes do comitê gestor. Isso gerou esse impasse que está judicializado agora. É muito provável que na tramitação do PLP 108 no Senado se dê uma definição mais clara de qual vai ser a regra de eleição, mas de fato tinha esse pressuposto. Agora, Michele, pergunta por que é 14 e 13? Eu vou ser bem honesto aqui. Porque a CNM apoiou a reforma tributária na época da emenda constitucional e a FNP abraço não. Essa aqui é a verdade. E aí foi uma decisão política, ok, eles estão apoiando, eles vão ter 14, os outros vão ter 13. Eu acho uma pena, acho que deveriam ter apoiado. Agora, isso não significa que tenha gerado nenhuma
nenhuma posição contrária à FNP e à Abrace, muito pelo contrário. Assim que passou a emenda constitucional, na hora de fazer o projeto de lei complementar, a gente chamou a FNP, a Abrace, para trabalhar junto com os estados, com a CNM e com a União, na elaboração dos projetos de lei complementar. Queria deixar bem claro, não tem mágoa com relação a isso. Daqui para frente é todo mundo junto, todo mundo trabalhando junto para construir. Eu acho uma pena que tenha tido essa posição lá atrás, acho que poderia ter sido diferente o desenho se essas entidades tivessem apoiado, mas isso foi o que aconteceu. Bom, quais são as razões do modelo de gestão compartilhada? Aqui é um ponto importante, pessoal. Eu acho importante vocês entenderem. Primeiro, do ponto de vista dos municípios, isso é um ponto fundamental. Pessoal, sem ter arrecadação centralizada através do comitê gestor, não tem um IVA municipal. É impossível ter um IVA municipal. Tem formas de um IVA estadual cobrado no destino ser implementado sem ter arrecadação centralizada? Tem. O Canadá tem um jeito, a Índia tem outro. Tem. Você pode usar alíquota zero na operação interestadual, é muito ruim porque daria muita fraude. Você pode cobrar no estado de origem e transferir o recurso arrecadado ao estado de destino, pertence ao estado de destino. Pode ter um modelo que nem na Índia, em que a parte numa operação interestadual incide o tributo federal, mas no caso do município é impossível fazer isso, ter um sistema desses. Só é possível ter um IVA municipal com um modelo de gestão compartilhada. Então, o modelo de gestão compartilhada através do comitê gestor foi a solução para colocar estados e municípios em pé de igualdade na gestão do IBS, que o IBS é o quê? É um imposto que é um IVA estadual junto com o IVA municipal. É literalmente isso que é o IBS. Só é possível ter o IVA municipal assim. Aí fala, bom, se não tivesse isso, seria o quê? Faria o quê? Faria um tributo só estadual e os municípios, aí sim, iam receber transferência. Entendeu, Michele? Seria muito pior fazer isso se não fosse isso. Tem lá uma possibilidade discutida teoricamente, que é ter um imposto sobre vendas a varejo municipal. Seria uma possibilidade também, mas aí o efeito, a parte da transição, ficaria muito complexa, não seria possível fazer a transição como é feita dentro desse novo modelo. Segundo ponto, a grande vantagem do modelo de arrecadação centralizada com o comitê gestor. Ele permite uma transição muito longa na distribuição da receita para os municípios e para os estados. Isso é um ponto importante, pessoal. Com a reforma tributária, tem alguns estados aumentam a participação e alguns municípios aumentam a participação no bolo de receita, outros reduzem. Como eu falei, a alíquota de referência é fixada de forma a manter a carga tributária. Alguns aumentam, alguns reduzem. Tá certo? E aqui, no caso dos municípios, nós estamos falando da receita de ISS e da cota parte do ICMS, porque eu vou falar depois, isso também muda dentro desse novo modelo. Com a arrecadação centralizada, é possível fazer um modelo de transição, que é o que foi adotado na reforma tributária, em que uma parcela decrescente da arrecadação é distribuída conforme a participação de cada ente na arrecadação atual, então no caso dos municípios, ISS mais cota parte, e uma parcela crescente distribuída conforme os critérios da reforma tributária, que é a tributação pelo destino. Essa transição é em 50 anos, extremamente longa, e mais ainda, em cima disso tem um seguro-receita. O que é o seguro-receita? É 5% da receita que é distribuída pelo destino, que é essa receita crescente ao longo do tempo, é distribuída para aqueles entes que, no caso, são só municípios, que nenhum estado cai nessa situação, que tem maior perda de participação relativa no total da arrecadação. Então, vou dar um exemplo aqui. Pensa, por exemplo, num município que tem 10% da arrecadação de ISS e cota parte. Só para dar um exemplo, suponha que exista isso. Suponha que, com a reforma tributária, esse município caia para 6% do total da arrecadação. Pô, ele teve uma perda de 40% da sua participação no bolo. Com a transição de 50 anos e o seguro-receita, daqui a 50 anos, pelos nossos cálculos, isso é uma estimativa, claro, não tem como ter, mas pelos nossos cálculos, daqui a 50 anos, esse município vai ter 8,7% de participação no total do bolo. Não 6%, 8,7%. Ou seja, teve uma redução não de 40%, mas de 13% em 50 anos, por conta do seguro-receita. E depois ainda tem a transição de 20 anos para o seguro-receita, que eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou estar morto na época, mas
quando chegar lá, vamos prorrogar por mais 50 anos esse seguro-receita. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Então, pessoal, o efeito é muito pequeno. Aí você vai me dizer, olha, a reforma tributária tem um efeito muito positivo sobre o crescimento. Tem mesmo. Ela realmente, ao corrigir essas distorções do sistema tributário atual, ela tem um efeito muito positivo sobre o crescimento, que é de, por baixo 10 pontos percentuais de crescimento, mas eu tenho quase certeza que vai ser mais. Em 50 anos, com certeza é mais. Ou seja, você perdeu em 50 anos 13% de participação no bolo, mas o bolo cresceu mais do que 13% a mais do que ele cresceria se não fosse a reforma tributária. Então, obviamente, tem sim um efeito de mitigar os efeitos. A única coisa é que esse seguro-receita tem um teto, nenhum município vai receber mais do que 3 vezes a média nacional. Posso dizer, todos os grandes municípios cabem aí dentro, só para deixar isso claro. O que você está tirando fora são só alguns municípios que, em função ou de distorções na forma de distribuição da cota parte ou de guerra fiscal do ISS, hoje recebem 15, 20 vezes a média nacional, que é uma distorção absoluta, e mesmo esse município vai ter 50 anos para chegar a 3 vezes a média nacional. Ou seja, dá tempo dele se ajustar. Tá certo? Então, são municípios que realmente existe essa situação, infelizmente. Tem municípios, não estou brincando, pessoal, que recebem 20 vezes mais do que a média nacional do que... Você pegar o município que mais recebe ISS, pega a receita per capita de ISS e cota parte dos municípios do Brasil, o maior e o menor. A diferença hoje é 200 vezes. 200 vezes. Tem um município que recebe 200 vezes mais per capita do que o outro. Com a reforma tributária vai cair para 15 vezes. Ainda é muito, mas 15 vezes é a diferença que existe hoje econômica no país. 200 vezes é a distorção do nosso sistema federativo atual e distorções do nosso sistema tributário. Com o Comitê Gestor dispensa repasse entre estados e municípios e garante a devolução do crédito para os fornecedores. Bom, a transição, acho que vocês já conhecem, quer dizer, já foi aprovada a emenda constitucional, estamos agora aprovou o PLP 68, está em processo de aprovação do PLP 108, inclusive o Alberto, que está aqui, participa dos grupos de discussão com o Senado Federal sobre o texto do PLP 108. Nesse meio tempo, está sendo feito, ainda esse ano, está sendo desenvolvido o regulamento do IBS e da CBS. No caso do pré-comitê gestor, acho que tem 36 grupos que foram formados. No caso da Receita Federal, 30 grupos. Eles estão conversando entre eles. Um processo que vai ser parecido com parte RTC, acredito eu. Nesse eu não participo. E estão sendo desenvolvidos os sistemas para o novo sistema. Do ponto de vista de regulamento, acho que os estados e municípios estão tão avançados quanto a União, talvez até mais avançados. Do ponto de vista dos sistemas, a União está mais avançada porque não existe o comitê gestor. Literalmente por causa disso. Então, a União, e mais, porque a CBS começa a cobrar em 2027, o IBS ainda com a alíquota 0,1, o IBS só começa a ser cobrado de fato com a alíquota definida pelos Estados Unidos a partir de 2029. Então, tem sim aí do ponto de vista de sistemas, eu acho que, mas mesmo na elaboração dos sistemas, a União está mais avançada, mas tem conversado com os representantes dos Estados e municípios na definição das regras de negócio, ou seja, o modelo está sendo feito de forma a conversar e tem uma conversa aí sobre eventualmente começar a trabalhar conjuntamente em módulos do sistema de cobrança do IBS e CBS. 2026 é um ano de teste. A ideia é não cobrar IBS nem CBS, embora a lei preveja uma alíquota de 0,9 para CBS e 0,1 para o IBS. A ideia é não cobrar, só exigir obrigações acessórias. E mais, nem todas as obrigações acessórias vão estar prontas em janeiro de 2026, isso vai ser implementado ao longo do ano. Tá? Então não vai ser, pessoal, não vai ter um Big Bang em 1º de janeiro de 26, vai se exigir aquilo que for possível exigir como obrigação acessória dos contribuintes. 2027, aí sim, tem a migração dos tributos federais, extingue PIS, COFINS, zero alíquota da maior parte do IPI, fica só a parte que é da Zona Franca de Manaus, e passa a cobrar a CBS com a alíquota cheia e o imposto seletivo, e o IBS é cobrado com alíquota de 0,1%. 29 a 32, aí sim, tem a redução gradual da alíquota do ISS, 10% ao ano, e do ICMS, e 2033, 1º de janeiro de 2033, aí acabou o sistema tributário atual, só sobram os novos tributos. Bom, um ponto que eu mencionei, mas não expliquei,
A reforma tributária muda o critério de distribuição da cota-parte. Hoje, 65% da cota-parte do ICMS é distribuído pelo valor adicionado. Sugere enormes distorções, pessoal. Às vezes você tem um pequeno município com uma refinaria de petróleo que ganha um caminhão de dinheiro, e o município do lado, que é um município dormitório, que não tem nenhuma grande empresa, que ganha uma merreca de recursos da cota-parte. No novo modelo, vai passar a ter 80% pela população, 10% em função de indicadores de educação, que isso já é feito hoje por lei estadual, 5% pelos critérios ambientais, também em função de lei estadual, e 5% em partes iguais. Nas compras governamentais, isso é um ponto importante, nas aquisições governamentais, todo o imposto, então, um município está adquirindo um bem. Ao adquirir o bem, a alíquota da CBS e a alíquota estadual do IBS são zerados e a alíquota municipal do IBS é elevada no mesmo montante da redução da alíquota da CBS e do IBS estadual. Ou seja, 100% da receita pertence ao ente adquirente nas aquisições governamentais. E tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que são recursos que vão ser transferidos para os estados para a transição federativa. A questão da transição na distribuição da receita eu já mencionei, como é que vai funcionar, então acho que não tenho muito mais o que falar. E esse aqui é o último slide, pessoal. Então, quais são os principais impactos para os municípios? Acho que isso é importante. A substituição do ISS, que é um tributo cumulativo sobre faturamento, por um tributo não cumulativo sobre o consumo, que é a parte estadual, a parte municipal do IBS. Lembrando, o IBS são dois tributos, um IVA municipal, o IVA estadual cobrados conjuntamente. Uma forte redução na desigualdade na distribuição de receita por habitante entre os municípios, já falei, vai de 200 vezes para 15 vezes entre o maior e menor. Esse impacto é diluído ao longo desses 50 anos, na verdade, então esse impacto é bastante diluído. E esse modelo de federalismo cooperativo que coloca estados e municípios em pé de igualdade. Ninguém é mais importante que ninguém, dentro nenhuma esfera da federação é mais importante que a outra no âmbito da reforma tributária. Todos os entes da federação estão em pé de igualdade na gestão do comitê gestor. E, como eu falei, o impacto sobre o crescimento favorece todos os municípios. Como eu disse, alguns mais, outros menos, alguns municípios aumentam a participação no bolo, outros reduzem, mas o crescimento da economia, que é consequência da reforma tributária, favorece todos os entes da federação. E como eu falei, em 50 anos, quando considerado o efeito positivo sobre o crescimento da economia, muito provavelmente nenhum município vai ser prejudicado, a não ser aqueles que têm mais do que 3 vezes a receita per capita de ISS e cota-parte, que são distorções. Nenhum município vai ser prejudicado pela reforma tributária. Obrigado. Muito obrigado, Bernard, pela palestra. Eu gostaria de aproveitar, Bernard, a audiência que temos aqui de bastante auditores fazendários, para fazer uma pergunta que dá muita ansiedade no dia a dia dos municípios. Como que você está imaginando a estrutura de incentivos e cooperação entre os auditores fiscais, entre os municípios, né, para que obviamente não se desmobilize a área fazendária, no sentido que constitui o crédito, envia-se para o comitê gestor e volta por meio de transferência. Como que você está imaginando a distribuição das fiscalizações, as cooperações entre os municípios e as auditorias fazendárias? Bom, eu não sou auditor, mas eu acho que vai ter um papel muito relevante. Muito relevante. Vamos lá, várias coisas. Primeiro, agora os municípios estão fiscalizando o IBS, que é um imposto amplo sobre operações com bens e serviços, inclusive intangíveis. Quem está mais perto, obviamente vai ter todo um processo de coordenação, acho que, se eu não me engano, alguém vai falar aqui hoje sobre como vai ser a organização do processo de fiscalização, mas quem está mais perto por exemplo, da venda ao varejo é o município. O município está extremamente bem preparado para fiscalizar uma parte muito relevante das operações do IBS e da CBS. Aí vai falar,
Os pequenos municípios, às vezes, eles não têm estrutura. Por que não fazer um consórcio, por exemplo, entre vários municípios para montar uma estrutura de administração tributária que seja comum a todos os municípios? Precisa ter, óbvio, precisa ter auditores para poder fazer esse trabalho. Eu acho que vai ter um trabalho muito interessante aí a ser feito do ponto de vista dos municípios. E tem uma coisa muito interessante, que é que quem participa das fiscalizações, a multa punitiva vai ser distribuída conforme a participação de cada ente no processo de fiscalização. E isso gera um incentivo para, sim, querer fiscalizar. Pessoal, não é taxar pelo em ovo, não, é fiscalizar mesmo, porque, infelizmente, a gente ainda temos muita sonegação, mesmo com o split payment, ainda vamos ter sonegação, a gente sabe disso. E acho que aí tem um trabalho interessante e tem um incentivo interessante para que isso seja feito. E isso, na verdade, gera um incentivo a fortalecer as administrações tributárias. Claramente, do meu ponto de vista, isso gera um incentivo para fortalecer as administrações tributárias municipais. Óbvio que acho que vai ser diferente entre grandes e pequenos municípios, as competências são distintas, mas o trabalho, tanto do lado dos grandes municípios, que, por exemplo, tem muita expertise em fiscalizar serviços financeiros, os pequenos não têm, mas os grandes têm, como do lado dos pequenos municípios, que tem uma área a explorar, que hoje não é explorada por ninguém, de fiscalização de operações, por exemplo, do comércio local, etc. e tal, eu acho que tem um espaço enorme aí para um fortalecimento das administrações tributárias municipais e mais, é um espaço enorme e o financiamento para poder viabilizar isso da forma como está estruturado a remuneração pela fiscalização. Muito obrigado, Bernard. Encerro Queria agradecer. a palestra. Fernando, muito obrigado. Secretário, muito obrigado. O Natal quer tirar uma fotinha.